esquema de fraudes em planos de saúde. Diana. Exatamente, Tino. Anderson Pereira, ele foi preso preventivamente por policiais da delegacia de Copacabana, em Sepetiba, na zona oeste da cidade, no último sábado. De acordo com as investigações da polícia, ele era o contador desse esquema criminoso que desviou cerca de 11 milhões de reais, causou esse prejuízo enorme a apenas uma seguradora. A gente vai entrevistar agora o titular da delegacia de Copacabana, que vai explicar pra gente como funcionava esse esquema criminoso. Delegado, muito boa tarde. Explica pra gente primeiro como que esse contador abria essas empresas fantasmas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Tino, toda a audiência da Record. Ele era o contador responsável dessa quadrilha. Muitas empresas ele criou em nome próprio, tá? Em outras oportunidades, ele utilizou o nome de pessoas que a gente ainda vai precisar prosseguir com a investigação para entender se essas pessoas de alguma forma emprestaram um nome para a constituição dessas pessoas jurídicas ou se ele usou de forma indevida o nome dessas pessoas. E agora a gente ficou sabendo também que em muitas ocasiões ele comprava pessoas jurídicas que estavam já inativas. Ele comprava das pessoas, dos titulares, né, para repassar para a líder da quadrilha, para a Adriana Neves Castro, que precisava dessas pessoas jurídicas exatamente para fazer a contratação dos planos empresariais coletivos que depois eram vendidos indevidamente a pessoas físicas. Explica para quem está em casa e não acompanhou a primeira fase da operação, em que consistia esse esquema criminoso, até para quem está em casa não ser alvo dessa venda ilegal de planos de saúde. Como é que funcionava todo esse esquema? Eles criavam essas pessoas jurídicas. A partir dessas pessoas jurídicas, eles iam até a seguradora e contratavam um plano empresarial coletivo, que se destina ao funcionário das empresas. Mas, na verdade, ela oferecia isso no mercado no varejo. E a pessoa contratava sem saber. Isso também a gente vai precisar apurar. Se a pessoa realmente também foi enganada por ela, ou se a pessoa que estava contratando esses planos de saúde, de alguma forma, sabia que estava participando de uma fraude. Por quê? Esses planos eram totalmente sem carência. E a gente percebeu que muitas das pessoas que adquiriram esse plano efetuaram o pagamento só para fazer uma cirurgia, um parto, remoção de tumor e logo em seguida saíram do plano. Inclusive há um áudio que a Adriana Neves Castro, que é a líder dessa quadrilha, fala com um dos adquirentes exatamente isso. Você pode contratar o plano, você faz a sua cirurgia e logo em seguida você sai. Ficando evidente que ele sabia, nesse caso, que era uma fraude. Agora, existe a possibilidade de algum médico ter participação nesse esquema criminoso também? Também. Há pelo menos a suspeita da participação de um médico que fez diversas cirurgias bariátricas aqui no Rio de Janeiro e ele sempre indicava os seus pacientes para procurarem a Adriana exatamente para adquirir esse plano de saúde empresarial coletivo para a realização das consultas e da cirurgia bariátrica sem qualquer tipo de carência. Então a gente vai sim também apurar a conduta desse médico. E as pessoas que adquiriram esse plano, elas também serão ouvidas? São 800 pessoas, né? Uma fraude milionária, são 11 milhões de reais. Você vê que o valor é absurdo dessa fraude, porque muitas das vezes a maioria das pessoas entravam no plano, depois faziam uma cirurgia que é de alto custo e saíam do plano. Ou seja, pagavam 1, 2 mensalidades e deixavam um rombo enorme ali com a seguradora. E essas pessoas a gente vai apurar a conduta delas. Embora sejam 800, a gente já ouviu cerca de 30 pessoas, para entender se elas foram enganadas pela Adriana ou se de alguma forma elas teriam como saber que aquilo ali era uma fraude, porque evidentemente, via de regra, o plano tem carência. Então a gente vai prosseguir com isso e sem falar que elas podem ser responsabilizadas no âmbito civil, porque a seguradora de plano de saúde pode agora entrar com ação civil contra essas pessoas para reaver todas as despesas que eles fizeram em tratamentos médicos. Tá ótimo, delegado, muito obrigada pela entrevista. Eu volto com você aí no estúdio, Tino. Muito obrigado, obrigado, doutor. Doutor Ângelo Lages é fera brabíssima. Atenção, vem com o helicóptero ao vivo, é ao vivo, gente. O bicho tá pegando, eu tô dizendo, olha a chapa.